É isso aí, então, programa Versátil com o professor Sérgio Henning, diretamente dos estúdios da TV Gaspar, e eu gostaria de agradecer aos inúmeros acessos que nós tivemos depois da nossa última entrevista, onde nós tivemos aí a presença dos dois haitianos que vieram falar um pouquinho sobre o Haiti e a sua vinda para a cidade de Gaspar, e consequentemente nós tivemos aí milhares de acessos, as pessoas ligando inclusive para o departamento da TV Gaspar, querendo saber um pouco mais, e a gente vai retornar com os haitianos num outro momento aí. Nós estamos preparando uma série de surpresas na TV Gaspar para você, para daqui a pouco. Hoje eu tenho a satisfação de estar recebendo nos estúdios da TV Gaspar o Paulo Roberto Mor, que é conselheiro dos Desbravadores. Os Desbravadores são grupos formados por várias pessoas que têm uma preocupação em ajudar a criança na sua integralidade, ajudar o cidadão jovem, o formador de sociedade, aquela pessoa que hoje está na sociedade com um pouco de valor, diferenciado daquele valor cristão, daquele valor da família. É uma coisa muito mais natural, uma forma de estar mais próximo da natureza e, consequentemente, aprender a viver um pouquinho melhor em sociedade. Paulo, é uma satisfação ter você conosco aqui nos estúdios. Da mesma forma, primeiramente eu quero agradecer ao espaço que a TV Gaspar está nos concedendo de fazermos a divulgação do trabalho que a gente tem feito, e o Sérgio sabe muito bem da nossa filosofia de trabalho. Enquanto desbravador que sou, é uma honra imensa a cada domingo, a cada final de semana, estar ali tendo esse encontro e esse convívio com as crianças. Eu sempre digo, o nosso principal objetivo enquanto clube de desbravadores é exatamente formar aquelas crianças, dar a eles a oportunidade de ver o mundo de uma maneira diferente da qual muitas vezes a realidade deles se apresenta. Então ali nós temos como objetivo fundamental preparar essas crianças para que elas possam realmente, primeiro ponto, entender quem elas são, entender o contexto e a sociedade ao qual elas vivem, e a partir de então serem cidadãos centrados que possam tomar as suas escolhas e suas decisões de forma acertada, poder, na verdade, dar um norte para essas crianças. Então a gente tem uma alegria enorme a cada domingo, todos os domingos às 9 horas da manhã, independentemente do local aqui na região ou no Brasil. Esse é o horário ao qual muitas vezes nós nos encontramos, ali os conselheiros, os líderes, secretários, tesoureiros e as crianças, para termos esse bate-papo, essa conversa amigável e gostosa que nós temos ali. Ô Paulo, agora uma coisa que me chama bastante atenção, e o internauta também vai lembrar, eu tenho 40 anos e eu fui lobinho aqui na cidade de Gaspar, na época com a Tune, que depois eu tive a oportunidade de trabalhar. Aliás, quero mandar um abraço muito grande para a Tune e para a Andréia. E Paulo, me diz uma coisa, como é ser desbravador no mundo informatizado? Como é que você consegue fazer, ou o grupo dos desbravadores do norte catarinense, como é que vocês conseguem trazer as crianças, fazer com que elas esqueçam do Facebook, esqueçam do joguinho de computador, do PlayStation, das tecnologias, e vão viver um pouquinho a natureza? Como é que é essa dificuldade, ou não tem isso? Aí está o grande X da questão, Sérgio. É você tirar a criança um momento daquela rotina e ela entender. Ali, na verdade, o que nós procuramos é exatamente isso: integrar a criança primeiro à sociedade e depois integrar ela ao meio ambiente. E ali nós não sabemos, às vezes até brinco com eles. Vocês já imaginaram, um dia vocês estão voando e o avião de vocês cai no meio da floresta amazônica, e agora? O que eu vou fazer para sobreviver lá? Então nós passamos toda essa parte de sobrevivência, do cuidado que eles têm com a natureza, do respeito que eles têm, e o ápice dos nossos encontros é exatamente quando nós planejamos os acampamentos. Eu lembro, eu vou só te interrompendo porque eu não posso esquecer disso. Quando eu fui lobinho, há muito tempo atrás, nós tínhamos que fazer um negócio pão a caçador e um tal de ovo no espeto, que eu passei fome a noite inteira, não consegui furar aquele ovo. Então, essas coisas fazem parte do dia a dia de um desbravador? Faz parte do dia a dia do desbravador. Recentemente nós estivemos nos reunindo ali em Blumenau, onde o clube que eu faço parte é o Tigres do Vale,
que se reúne na Escola Anita Garibaldi em Blumenau. E ali nós temos hoje aproximadamente 21 a 22 desbravadores, reunindo toda a liderança, aproximadamente 40 pessoas. Então o que nós fizemos um encontro regional do distrito ali de Blumenau. Então nós nos encontramos com 3 clubes ali e nós levamos as crianças até a mata para ali exatamente elas aprenderem as técnicas de fazer fogo sem a utilização de qualquer artifício que nós usamos hoje. Então, usando a natureza, bambus, outras técnicas ali que nós ensinamos, aprender a fazer o fogo e depois olhar ao redor o que eles tinham, o que a natureza oferecia para que eles pudessem comer daquilo ali, mas o mais importante, Sérgio, é sempre respeitar a Mãe Natureza. É isso, Paulo, é justamente essa questão. Respeitar a sociedade, respeitar a natureza, respeitar o indivíduo, e é o que nós vamos estar falando no segundo bloco do nosso programa, porque a gente vai falar um pouquinho da origem dos desbravadores na América Latina, especificamente no Peru, onde surgiu o primeiro grupo da América Latina, e depois, quando veio por volta de 1960 para Santa Catarina. A gente volta já já com o programa Versátil. Trajes e Companhia, vestidos de noivas, roupas para festas, ternos, trajes de primeira comunhão e acessórios. Trabalhamos com cartão de crédito e débito. New Way, assessoria, organização e cerimonial de formaturas, casamentos e eventos em geral. Em Blumenau, fone 3237-3642. New Way, a arte de realizar um sonho. Coloricia Tinturaria e Estamparia. Há 65 anos fazendo um mundo mais colorido. Em Guabiruba, fone 3354-6100. Conexão, baterias e som automotivo. De segunda a sexta, das 8 às 18 horas. Sábados, das 8 às 12 horas. Em Gaspar, fone 3018-2348. É isso aí, então, de volta ao programa Versátil com o professor Sérgio Henning, diretamente dos estúdios da TV Gaspar, e eu quero agradecer os nossos anunciantes, quero lembrá-los que daqui a pouquinho nós vamos ter aí no programa novidades, e uma das novidades serão os sorteios. Nós vamos estar fazendo sorteios daqui a pouco do nosso programa, e eu tenho certeza que você vai participar e vai ficar ligado na nossa página, vai curtir a nossa página, mandar a sua mensagem para nós. E eu quero dar uma satisfação para um ouvinte, um internauta, que nos pediu para que nós vejamos, que nós pudéssemos conversar, trazer alguém para falar sobre a questão do barulho, a questão do direito do indivíduo, do cidadão, de não ter barulho. Porque a gente sabe que existem uns infelizes na rua com carro de som alto que eles não respeitam horários nenhum. Então nós vamos estar trazendo daqui a pouco uma pessoa para falar sobre a questão da segurança pública. Paulo, como nós já havíamos falado no início do nosso programa, a origem, a história dos desbravadores, ela se confunde com as crises que a Europa, que os Estados Unidos experimentaram, as crises depois da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, a mudança dos valores da sociedade. E essa mudança dos valores da sociedade chegou na América Latina a partir de associações, de pastores, de jovens lá nos Estados Unidos. Isso se materializou na América do Sul e também especificamente em Santa Catarina e São Paulo. Como é que é isso? Assim, isso fizesse uma ponderação extremamente interessante. Lá por volta do ano de 1879, lá no estado do Michigan, nos Estados Unidos, 2 jovens, um de 14 e outro de 17 anos, não me vem agora na memória o nome deles, mas eles tinham um sonho de formar um clube onde eles pudessem se reunir e ali fazer algo de diferente. Então, mais tarde, lá efetivamente em 1929, é que começam a ter os primeiros lampejos do Clube de Desbravadores. Até quero ressaltar aqui que os primeiros desbravadores faziam parte, não eram chamados ainda como desbravadores, mas já faziam parte do movimento muito conhecido como os escoteiros. Então, algumas das ideologias que estavam por trás, que estão por trás dos desbravadores não estavam satisfazendo a condição daquelas pessoas ali. Eles queriam fazer algo de diferente.
Então, isso que tu falou, a questão de trabalhar os princípios, de trabalhar a ética, de trabalhar a moralidade, tão perdida atualmente, então nós buscamos, na verdade, trabalhar os 3 pilares da vida, da nossa vida, que é a mente, o corpo e o espírito. Por isso que nós usamos aqui, ó, para o nosso ouvinte, a questão do triângulo. Então, mente, corpo e espírito. Então, também a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, o nosso símbolo, o triângulo, é por causa dessa tríade perfeita. Então, quando as crianças vão para lá, nós buscamos trabalhar, então, essas três partes da vida para que o ser humano realmente ele se desenvolva no seu completo, não apenas uma área. E essa é uma coisa que chama bastante atenção, Paulo, porque existe uma simbologia muito grande nos desbravadores, existe nos escoteiros, nas associações. Essa coisa simbólica de, por exemplo, você está aqui fardado, né? Você está com uma faixa, com um lenço, você tem um porta-lenço, você tem algumas insígnias. Isso motiva a criança. Ela chega, ela tem esse uniforme, ela precisa passar por um estágio para ter esse uniforme. Como é que funciona isso? Ela precisa, na verdade, primeiro a coisa ser matriculada. Ela tem que ser um membro do Clube de Desbravadores. E ela tem que, obrigatoriamente, seguir o requisito de ter entre 10 e 15 anos. Mas antes da criança ser um desbravador, ela pode ser um aventureiro, que é aquilo que tu chamou de lobinho lá atrás. É de 6 a 9 anos. Então ali também toda essa parte que nós trabalhamos nos desbravadores, nós sempre dizemos assim, ó, os aventureiros preparam e nós terminamos de lapidar esse diamante que vem até nós. E existem encontros mundiais, está presente em mais de 50 países o movimento dos desbravadores. Ele é um movimento de ordem mundial. Hoje são 52 países onde nós temos a presença de desbravadores. Nós temos, só para ter uma ideia, Sérgio, foi feito agora em Barretos, no mês de janeiro, um encontro da divisão sul-americana. Toda a América Latina estava reunido lá. Tinham aproximadamente 35 mil jovens desbravadores entre 10 e 15 anos. Foi um evento que movimentou a cidade de Barretos, em São Paulo, ali onde eles realizam o rodeio de Barretos, foi feito ali. Esses 35 mil jovens, teve cobertura da mídia nacional. Então, a cada 4 anos, nós fizemos um encontro desse porte. E esse ano nós vamos estar fazendo o primeiro Campuri da Associação Norte Catarinense na cidade de Ituporanga, lá no Parque Nacional da Cebola, no mês de novembro. Então, ali aproximadamente 2.000 crianças vão estar reunidas para ali, vamos dizer, nós chamamos isso, vão estar celebrando aquilo que eles produziram ao longo do ano. Então, durante o ano, Sérgio, essas crianças elas vão participando lá dentro das suas unidades, porque eles são divididos por idade. Então, cada idade tem uma unidade. E ali dentro dessa unidade a gente trabalha vários pontos, várias especialidades. Quando nós falamos em desbravadores, a questão do contato com a natureza, nós temos esse contato com a natureza, a gente procura, vamos dizer ali, trabalhar a especialidade de arte de acampar, de fogos, enfim, mas também temos outras especialidades. Só para você ter uma ideia, amigo ouvinte, são 407 especialidades das mais diversas possíveis. Mas o grande foco nosso, quando o Clube Desbravadores começou, foi exatamente chamado movimento voluntário. Exatamente colocar na cabeça dessa criança que ela, ao invés de ela ser servida ao longo da vida, mas ela vai trabalhar para servir. Então esse é o grande foco. No mês de maio nós tivemos fazendo um grande evento em Blumenau. Infelizmente nós não encontramos apoio das autoridades, mas devido também a algum pouco de organização. Mas o que nós fizemos? Um movimento quebrando o silêncio. Então, num pré-Copa, antes da Copa, qual era a nossa intuição? Era alertar exatamente o povo de Blumenau, que é ali onde nós trabalhamos. Em todo o Brasil foi feito esse movimento do Clube de Desbravadores, juntamente com outro ministério, de conscientizar as pessoas, os pais, com relação à exploração sexual infantil
e se isso acontecesse, quais eram os órgãos, as entidades que eles deveriam estar procurando. Então, além dessas técnicas de sobrevivência, a gente procura inculcar na cabeça da criança a responsabilidade social dela. Então, tu sabes, nós trabalhamos juntos lá e o meu grande objetivo, enquanto pessoa, é formar cidadãos. E o Clube Desbravadores me dá essa oportunidade de auxiliar essas crianças no seu desenvolvimento pessoal. A gente vai estar falando no próximo bloco no nosso próximo bloco sobre a questão justamente das ações do poder público, por que muitas vezes tanto não se faz por falta disso. Nós voltamos na sequência com o Versátil. Conexão, baterias e som automotivo. De segunda a sexta, das 8 às 18 horas. Sábados, das 8 às 12 horas. Em Gaspar. Fone 3018-2348. Coloricia Tinturaria e Estamparia. Há 65 anos fazendo um mundo mais colorido. Em Guabiruba, fone 3354-6100. Trajes e Companhia. Vestidos de noivas, roupas para festas, ternos, trajes de primeira comunhão e acessórios. Trabalhamos com cartão de crédito e débito. New Way. Assessoria, organização e cerimonial de formaturas, casamentos e eventos em geral. Em Blumenau, fone 3237-3642. New Way, a arte de realizar um sonho. É isso aí, então, de volta com o Versátil, o professor Sérgio Henrique, diretamente dos estúdios da TV Gaspar. Quero mandar um abraço para os nossos internautas de Pomerode, de Brusque, de Blumenau, de Timbó, de Rio do Sul, pessoal lá de Curitiba ligado com a gente toda segunda-feira das 9 às 10 e também acompanhando o nosso programa na página do Versátil a partir da terça-feira. Para quem não conseguir ver o programa ao vivo, na segunda e na terça-feira nós disponibilizamos também. Só lembrando a todos que vale a pena ver na segunda, porque é uma surpresa atrás da outra. A gente está tendo milhares de apoio das pessoas e tenho certeza absoluta que o Versátil vai estar com você por bastante tempo, inclusive com surpresas que nós estamos preparando aí. Nesse bloco, Paulo, eu vou falar de uma experiência bastante interessante, porque quando você fez a menção no bloco anterior em relação à campanha pré-copa que os desbravadores fizeram em entregar um folder, em fazer um comentário para as pessoas em relação a saber ou não de casos de abuso sexual, essa responsabilidade social dos desbravadores, eu não sabia que você estava participando desse processo e eu estava num estabelecimento comercial em Blumenau e eu vi a pessoa do local onde eu estava não permitindo que algumas pessoas ficassem próximas, distribuindo panfleto, fazendo comentário. E aí eu fui atrás da menina e peguei um cartãozinho e estava se falando sobre isso, essa questão dessa preocupação. E aí eu fico pensando, se é para apresentar uma festa rave, se é para mostrar um convite para uma festa rave, música eletrônica, onde muitas vezes a criança toma contato pela primeira vez com a droga, com a bebida, com as questões relacionadas a essa não educação, essa desinteligência, como a polícia costuma falar, aí todo mundo libera, todo mundo tem acesso. E quando é por uma coisa valorosa como essa, eu presenciei essa situação. O que sente um cidadão desbravador? Como é que você e o grupo fala para aquelas crianças, olha, a gente não pode apresentar, não podemos falar da exploração sexual para aquele tio ali, ou para aquele dono daquele bar, daquele restaurante, daquele supermercado? Como é que é isso? Naquele dia, naquele evento, até nós nos sentimos frustrados, porque nós saímos ali num grupo de 20 pessoas ou mais, com revistas falando exatamente sobre os perigos da sexualidade na internet, os perigos desses contatos prematuros da sexualidade, formas de estar educando a criança, despertando nela esses perigos, porque muitas vezes elas são inocentes, são ingênuas, acabam sendo envolvidas por pessoas de má índole que vão trazer algum dano para ela. Então, além desse trabalho da sexualidade infantil, nós também trabalhamos, naquele dia, buscamos o Quebrando o Silêncio, que nós enfatizamos muito essa questão também da violência doméstica.
A gente sabe que a mulher brasileira sofre muitas vezes agredida. Então nós ficamos felizes que a receptividade das pessoas que ali estavam nesses locais, nós fomos em shoppings, em supermercados, em praças públicas, mas infelizmente acabaram nos barrando, e seguranças e pessoas ali responsáveis não nos deixando fazer a divulgação. Nós nos entristecemos por causa disso. Estávamos ali para fazer um bem para a sociedade de uma forma mais ampla, mas infelizmente não podemos, acabamos nem conseguindo divulgar. Mas agora te interrompendo, aí vem uma questão importante. Se nós vivemos num país democrático de direito, se nós temos a liberdade de expressão, nós temos a liberdade de ir e vir, por exemplo, um exemplo tipo um shopping, é um centro comercial livre. Os seguranças não poderiam fazer isso. Eles não têm esse direito de fazer isso. Mas fizeram. Porque mas porque você é um cidadão, porque você está pagando, ou você pagou imposto, ou você frequenta, você não pode ser barrado no seu direito. Você não estava vendendo droga. Agora, eles inclusive podem até deixar, porque, por exemplo, tem um monte de gente que vai para dentro do shopping, no final de semana, principalmente no domingo, com as suas mochilinhas, e aí estão vendendo droga lá em cima. Aí o segurança deixa. E quando é para apresentar um cartão dizendo, olha, será que alguém está sofrendo alguma coisa? Será que tem algum problema de abuso sexual ou de violência sexual? Aí não pode. Essa questão hipócrita dessa sociedade que algumas vezes nos entristece. Até a gente fica assim consternado e triste porque, como eu te falei, o nosso principal foco é exatamente dar essa consciência para o jovem da sua responsabilidade, de mostrar para ele quantas dificuldades nós temos enquanto nação, enquanto país, e o quanto eu cidadão, eu desbravador, posso fazer pelo meu semelhante. Então, enquanto movimento voluntário lá no passado, nós continuamos ainda tendo esse trabalho, essa ideia. Nós não queremos apenas deixar com que esse momento que eles vivam ali seja um momento vago, mas nós estamos ali querendo fazer um trabalho que dure para toda uma vida. Eu sempre digo que uma criança sem sonho é uma criança sem futuro. Então, eu na verdade, Sérgio, particularmente eu posso dizer hoje para o ouvinte que está nos assistindo hoje, que eu sou fruto de adultos que apostaram no meu potencial. Então, hoje eu estou, como meta, como desafio de vida, eu vivo hoje em função de tentar fazer a diferença na sociedade a qual eu vivo. Se não for para eu fazer a diferença ali no Clube Desbravador, o amigo ouvinte, eu também trabalho como professor na escola pública. Para mim é uma alegria enorme ser um protagonista da história desse país. Eu tenho um sonho e vou trabalhar enquanto eu tiver forças para ajudar a construir uma nação melhor. É justamente por isso que o Versátil é um programa da cidade de Gaspar hoje. Os gasparenses abraçaram o nosso programa porque cada um que vem aqui no nosso programa traz sempre uma mensagem de apoio, uma mensagem de carinho em todos os sentidos, em todos os setores. Nós vamos para o intervalo comercial e voltamos na sequência. Coloricia Tinturaria e Estamparia. Há 65 anos fazendo um mundo mais colorido. Em Guabiruba, fone 3354-6100. New Way. Assessoria, organização e cerimonial de formaturas, casamentos e eventos em geral. Em Blumenau, fone 3237-3642. New Way, a arte de realizar um sonho. Conexão Baterias e Som Automotivo. De segunda a sexta, das 8 às 18 horas. Sábados, das 8 às 12 horas. Em Gaspar. Fone 3018-2348. Trajes e Companhia. Vestidos de noivas. Roupas para festas. Ternos. Trajes de primeira comunhão e acessórios. Trabalhamos com cartão de crédito e débito. É isso aí, então, de volta ao programa Versátil, diretamente dos estúdios da TV Gaspar. E eu tenho a honra de estar recebendo nos nossos estúdios hoje o Paulo, que é um conselheiro desbravador aqui da cidade de Blumenau. E a gente sabe que nós também temos aqui 2 grupos na cidade de Gaspar. Nós tentamos entrar em contato com eles esta semana, inclusive, mas não foi possível, a gente não conseguiu localizar. Mas isso não
muda em nada, porque o trabalho que você faz aqui, o trabalho que eles fazem aqui, o trabalho que você faz lá na cidade de Blumenau. Paulo, eu gostaria de saber o seguinte: quais são os principais ideais dos desbravadores? Como é que os desbravadores lidam com essa questão de sociedade, o lema, o objetivo? Então, o nosso principal objetivo, o nosso alvo é a mensagem do Advento a todo mundo. Então, o nosso lema é: o amor de Cristo me motiva. Então, o amor de Cristo deve motivar o coração de cada desbravador. Então, nós entendemos que dentro daquilo que eu falei para você anteriormente, a questão da pirâmide, da mente, a gente tem que trabalhar a mente dele bem, ele tem que ser um cidadão maduro, para ele saber tomar as decisões que ele tem que tomar. A questão do corpo, nós prezamos muito pelos 8 remédios da natureza, e um deles é a atividade física, a alimentação saudável, o dormir cedo, a questão do repouso, do ar, do contato com a natureza, da água. Então, são o sol, então os 8 remédios da natureza, para que ele tenha também um corpo saudável. Mas nós temos que pensar, Sérgio, que nós temos que ainda trabalhar o espírito dessa criança. Então, nós ali enfatizamos com ele a importância de ele ter um relacionamento diário com Deus, para ele desenvolver essa espiritualidade, essa fé dentro da vida dele. Então, essa era uma angústia dos primeiros desbravadores, era exatamente conciliar esse convívio ali com a natureza, com a sociedade e com Deus. E daí depois o nosso objetivo é exatamente salvar do pecado e guiar no serviço, ou seja, tirar a criança da droga, tirar a criança das ruas, tirar a criança das mazelas da sociedade, enfim, levar essa criança para um bom caminho. E eu quero que fique bem claro aqui, porque é bastante interessante, que de repente alguém está pensando assim: bom, mas então o movimento desbravador é um movimento evangélico de uma determinada igreja. Não é isso. O cristão é bem-vindo, qualquer pessoa é bem-vinda. Qualquer pessoa. Independente da sua crença religiosa. O Clube dos Bravadores, ele faz parte do ministério da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Isso fique claro para o nosso ouvinte. Mas nada impede, o nosso principal foco de trabalho é qualquer criança. Independentemente do credo, da cor, nós trabalhamos ali a questão da individualidade, da liberdade religiosa. Não necessariamente para ser um desbravador ele tem que ser um membro adventista. Isso é importante que isso fica bem claro, porque é uma situação que às vezes a gente não consegue discernir se não fica bem claro. Então, para você que está nos ouvindo, o pai que está nos ouvindo nesse momento, seu filho tem interesse, gostou, quer conversar com os desbravadores de Gaspar, quer conversar com os desbravadores de Blumenau, não tem problema nenhum, basta simplesmente ir lá de corpo, mente e alma, aberto, e vai fazer parte desse movimento, que é um movimento muito bonito, e eu fico feliz em estar te recebendo nesse momento, porque a gente sabe do dia a dia atribulado de todo mundo, e você se colocou à disposição para estar aqui com a gente. Paulo, é o seguinte: nosso quinto bloco, nosso último bloco, é um bloco que vai fazer aquilo que todo mundo já está sabendo que acontece. Não aconteceu com 2 últimos programas nossos, não aconteceu com os haitianos, porque ali não cabia. Mas você vai estar participando no nosso último bloco, você vai estar participando do bate e volta, tá certo? Voltamos na sequência. Conexão Baterias e Som Automotivo, de segunda a sexta das 8 às 18 horas, sábados das 8 às 12 horas, em Gaspar. Fone 3018-2348. Coloricia Tinturaria e Estamparia. Há 65 anos fazendo um mundo mais colorido. Em Guabiruba, fone 3354-6100. Trajes e Companhia, vestidos de noivas, roupas para festas, ternos, trajes de primeira comunhão e acessórios. Trabalhamos com cartão de crédito e débito. New Way. Assessoria, organização e cerimonial de formaturas, casamentos e eventos em geral. Em Blumenau, fone 3237-3642. New Way, a arte de realizar um sonho.
É isso aí, então, de volta com o programa Versátil, diretamente dos estúdios da TV Gaspar. Quero agradecer os nossos anunciantes, os nossos patrocinadores e também deixar o espaço aqui, o departamento comercial está à disposição para você. Venha fazer parte do programa Versátil, ter o seu produto anunciado no nosso programa, que nós vamos estar tendo aí várias surpresas daqui a pouco do nosso programa. Nesse bloco, como o pessoal já está pedindo, todo mundo já estava, inclusive recebi umas mensagens essa semana. Pô, professor Sérgio, o que aconteceu? Nós não tivemos o bate-volta com os haitianos. Então, o Paulo está aqui e a partir desse momento é com o Paulo que vai acontecer, então, o nosso bate-volta. Meu amigo Paulo, interessante o processo de tudo que você faz, mas a partir de agora a coisa é bem mais rapidona, tá? Vida. Jesus Cristo. Os desbravadores. Razão de viver. A educação. Essencial. Um livro de cabeceira. A Bíblia. Um livro que você não recomendaria para ninguém. Harry Potter. Um sonho. Ver meus desbravadores realizando seus sonhos em suas vidas. A família para o Paulo. Fundamental e essencial. A pescaria. Hobby, lazer. O peixe. Alimento indispensável. É isso aí, nós estivemos então a presença do Paulo, o nosso amigo aqui, desbravador da região de Blumenau. Paulo, eu deixo as palavras e considerações finais para você. É um prazer realmente enorme ter você conosco. Para mim foi um privilégio e continua sendo ter essa oportunidade de poder expressar ao povo de Gaspar, o povo da região, esse grande projeto da Igreja Adventista chamado Desbravadores. Eu quero aqui fazer um convite a você que nos está assistindo hoje. Venha fazer parte. Se você não fizer parte do Clube Desbravadores, você vai perder uma parte da tua vida. Não faça isso. Venha. Aqui em Gaspar nós temos o Suindara e temos o Águias do Vale. 2 clubes. Temos em Blumenau outros que agora não lembro, são 4 ou 5. Em toda a região, como eu falei, é um trabalho a nível global, a nível mundial, que se iniciou nos Estados Unidos. É um projeto sério, com pessoas sérias. E você, pai que está me ouvindo, se você quer que o teu filho seja uma pessoa diferente nessa sociedade ao qual a mesmice está reinando, faça votos do teu filho fazer parte do Clube dos Bravadores. Procure, acesse o nosso site, o site oficial do Clube dos Bravadores. Lá você vai ter todas as referências, todas as recomendações, aonde você pode estar procurando, mas não perca essa oportunidade de dar essa oportunidade para o seu filho. É isso aí, eu gostaria de agradecer você, internauta, você que está com a gente no programa Versátil, e aguarde o nosso próximo programa. Um abraço e até a próxima.